O ministro Flávio Dino determinou o bloqueio de 119 milhões nas contas de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Mas o que isso significa? As investigações da Polícia Federal mostraram que Valdemar Costa Neto, como ex-parlamentar, definiu os rumos, o destino de emendas parlamentares, o que só poderia ser feito por deputados e senadores no exercício do mandato. E por isso a PF pediu o bloqueio dessas contas e o ministro desses valores, e o ministro Flávio Dino autorizou, determinou o bloqueio desses valores. O presidente do PL, claro, nega qualquer irregularidade, diz, inclusive, que não dispõe desse dinheiro. Mas a determinação de Flávio Dino mostra uma outra coisa, que o Supremo vai voltar ao assunto orçamento secreto e mais, orçamento impositivo, provavelmente ainda este ano. Quando, no final do governo Bolsonaro, a ministra Rosa Weber deu uma liminar para estabelecer alguns limites e regras para essas emendas parlamentares, inclusive exigindo transparência e que as emendas tivessem carimbo, tivessem um nome do parlamentar que tinha destinado essas emendas, até para facilitar a transparência e eventual investigação diante de irregularidades, o que foi feito. Mas o governo Lula, que ia assumir, não aproveitou a oportunidade para retomar o controle do orçamento. E hoje esse volume de emendas parlamentares cresceu exponencialmente e no diálogo ruim que o Executivo mantém com o Congresso Nacional, o governo não consegue definir limites para as emendas parlamentares. E aí o Executivo tem dificuldades na negociação com o Legislativo, porque não tem esse instrumento de barganha, de poder, e também porque o volume de emendas é muito alto, e isso tira do governo esse instrumento também de controle de política fiscal. Por isso, o STF deve voltar até o final do ano a esse assunto, aproveitando novamente essa oportunidade de uma eleição e o espaço até a posse de um novo governo. Se Lula for reeleito, o Supremo deve dar uma nova oportunidade para o governo retomar o controle do orçamento e melhorar a relação do Executivo, e isso vai valer para qualquer Executivo, com o Congresso Nacional. Com esse volume de emendas, os parlamentares não precisam mais do Executivo para absolutamente nada. Já tem o contato direto com o eleitor e o dinheiro que dá a eles o contato com a sua base, e sem qualquer tipo de responsabilidade e eficiência, inclusive, no gasto desses valores. Na visão do Supremo, há outras consequências negativas também em relação a isso, e eu mesmo perguntei para o ministro Gilmar Mendes no programa Roda Viva no mês passado se as agências reguladoras e as dificuldades que elas passam hoje, por exemplo, com vagas em aberto e com captura política das agências reguladoras, não é um sinal também de que o orçamento secreto gera outras consequências negativas. A resposta do ministro foi positiva e isso está na mira também do Supremo. A lei das agências que o senhor ajudou a escrever, inclusive quando estava no governo, vai completar 30 anos. O senhor já falou aqui do problema da CVM, perda de recursos, corte de recurso por parte do Executivo, outras agências com o mesmo problema de captura, inclusive, no momento de aumento de obras públicas, novas tecnologias. Como é que o senhor está analisando a situação hoje da captura das agências reguladoras e das falhas das agências na regulação de diversas áreas? Nós estamos vivendo uma democracia bastante disfuncional, como nós sabemos, a partir daquele redesenho que se começa a fazer no nosso chamado presidencialismo de coalizão. Isso se dá por 2015, naquela crise Eduardo Cunha e Dilma Rousseff, e a imposição desse chamado orçamento impositivo, que só cresceu ao longo desses anos. No que diz respeito às agências, que têm os nomes dos diretores submetidos ao Senado, nós sabemos das disputas e das dificuldades de aprovação de nomes. Muitas agências estão com nomes de substitutos. Elas não estão tendo a sua funcionalidade adequada. Afora os problemas também de compreensão que vem do próprio Executivo, a questão do seu financiamento e da sua autonomia administrativa e técnica. Acho que nós temos um encontro marcado com esse debate. E, de alguma forma, ao contrário de provocar irritação, a decisão do ministro Flávio Dino sobre a CVM era provocar agradecimentos. O ministro Flávio Dino colocou o dedo numa ferida e chamou a atenção
para um problema grave que estava ocorrendo. No caso da CVM, vejam os senhores, aqui houve um colapso da fiscalização. São mais de 30 mil fundos financeiros no Brasil que não estavam sendo fiscalizados. Falhas do sistema de fiscalização do Banco Central, falha da CVM, e depois se explicam muitos dos escândalos que estão aí gestados. A captura das agências reguladoras seria uma consequência colateral do orçamento secreto. Como o Congresso não precisa negociar com o Executivo para ter emendas e dinheiro para liberar para suas bases, o Congresso Nacional passa a invadir outras searas, a ter domínio sobre outras áreas onde não tinha no passado. E isso, em se tratando de mercados regulados, como energia, telecomunicações, transporte terrestre, isso é um vício no sistema e isso faz com que as agências reguladoras percam a sua razão de ser, sua efetividade, e o mercado fica sem regras. O Supremo, portanto, volta, provavelmente neste ano ainda, ou no começo do ano que vem, mas provavelmente neste ano, aproveitando esse ato entre eleição e novo governo, volta a debater orçamento e especialmente a impositividade do orçamento da União.